Salve, salve, bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que passaram de férias? Em casa, né? Vendo muito filme, comendo muito. Mas a gente já vai voltar. Saudade de vocês, hein? Mas enquanto a gente não volta, a gente precisa continuar, né? Os estudos, não parar, porque a gente não quer perder férias de dezembro, não. Então vamos que vamos. O que a gente vai fazer nesse período agora, nessa primeira semana? Uma revisão, tá? A gente praticamente já terminou a matéria do trimestre, tá? Então, nessas aulas que vão ser à distância nessas primeiras semanas aqui, vai ser bem tranquilo. Tá? A gente vai revisar tudo que a gente já viu até então. E as atividades como RC, AV e tudo mais, a gente vai marcando no decorrer das outras semanas, tá? Então, sem enrolar muito. Antes da gente começar, eu vou tentar compactar muito mais a aula, tá? Ainda mais que a gente já viu esse conteúdo, já tá praticamente tudo no caderno, a gente vai meio que conversar aqui sobre os assuntos, recapitular, tá? Pra gente dar início às atividades e continuar o conteúdo durante o trimestre, tá? Eu já tinha escrito, porque o celular não gravou, daí então nessas primeiras partes eu vou mostrar o que eu já tinha escrito, depois a gente vai escrevendo junto, a gente vai fazendo a aula bonitinha, tentando deixar no modo mais prático. Então, vamos revisar números inteiros, tá? O que eram os números inteiros mesmo? São os números positivos e negativos. Lembra do símbolo, né? Que não é um Z, que é o sinal de maior e menor? Sim, eu também. Então, o que a gente precisa revisar? Eu acho que a parte do contextual, né? De número positivo e negativo, a gente já viu onde a gente se aplica, né? Temperatura, lucro, dívida, crédito, altitude, profundidade e tudo mais. Então isso a gente já viu, tem no caderno, a gente já discutiu nas aulas. O que a gente precisa dar foco mesmo para a gente dominar essa matéria e levar ela para frente? São as operações, tá? Quais são as primeiras que a gente aprendeu? Soma e subtração, tá? E a soma e a subtração, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que quando tem sinais iguais, a gente soma. E quando tem sinais diferentes, a gente subtrai. Isso tanto para soma quanto para subtração, tá? Lembrando sempre que a gente tem que conservar o sinal do maior número que aparecer, tá? Então, eu acho que nesse caso a gente já deu aquele estalo, a gente já lembrou, né? Lembra? Sinais iguais, soma, sinais diferentes, subtrai, conservando o sinal do maior número sempre, certo? Certo. Aí, a gente vai dar uns exemplos, eu também tinha montado também na hora que eu estava explicando e não gravou, tá? Então, a gente já vou colocar aqui algumas contas, tá? Por exemplo, 7 menos 5. Obviamente, a gente sabe que 7 menos 5 é 2, porque a gente está acostumado a fazer esse tipo de subtração, certo? Certo. Mas, vamos aplicar o contexto que eu acabei de mostrar para vocês, que era o quê? Sinais o quê, ó? Qual é o sinal do 7? Positivo, né? Lembra quando não tem nada positivo? Qual é o sinal do 5? Negativo. Sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai. Conserva o sinal do maior. Quem é o maior, 7 ou 5? 7. Qual é o sinal do 7? Positivo. Então, ó, 2 positivo. Tá? Menos 3, menos 4. Lembre-se, sinais diferentes ou iguais? Iguais, correto? Sinais iguais que a gente faz? Soma. 3 mais 4, 7. Conservando o sinal do maior número. Qual é o maior número? O 4. Qual é o sinal do 4? Menos 7. Tá? Aqui, ó, menos 5 mais 7. Sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai. 7 menos 5, 2. Conservando o sinal do maior. Quem é o maior? O 7. Ó. Lembre-se que esse mais 2 aqui a gente não precisa colocar, lembra? Porque falar o número mais 2 a gente já sabe que ele já é positivo, então não precisa falar mais 2. É só falar 2, tá tranquilo. 2 positivo ou 2 negativo, tá? No caso dessa matéria. Aqui, 10 menos 15. Sinais diferentes, o que a gente faz? Subtrai. Quem tem o maior número? O 15. Qual é o sinal que acompanha o 15? O menos, então, menos 5. Certo? Essa eu acho que era o mais chato. Por quê? Porque o próximo seria multiplicação e divisão. E multiplicação e divisão, o que a gente fazia? O que a gente precisa saber na multiplicação e na divisão? Na multiplicação e na divisão, vamos lá. Vou dar uma escrita aqui. Eu até tinha, mas eu vou dar uma melhorada aqui para vocês. Para deixar mais simples. Multiplicação e divisão.
Ah, aguenta essa letra aqui, que é o melhor que a gente tem hoje. Tá? Deixa eu talvez estar gravando bem. Eu acho que tá gravando bem, sim. Deve estar. Vamos lá. O que a gente precisa lembrar? Na multiplicação e na divisão, a gente faz a conta normalmente. Lembra? Tá no caderno isso. Conta normalmente. E o que a gente faz no fim das contas? O jogo de sinal. Lembra do jogo de sinal? Eu tinha escrito mais assim por extenso, mas agora eu vou colocar no símbolo que eu acho que fica mais fácil. Mas antes da gente falar, sinais iguais. Positivo. Ó, sinais iguais. Positivo. Sinais diferentes. Negativo. Que é o joguinho de sinal. Qual que era o joguinho de sinal? Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Um pontinho de multiplicação, vai. Menos com menos, mais. Lembra? E menos com mais, menos. Isso aqui também a gente tem no caderno também. Lembra disso? Lembra. Então, no caderno já está praticamente bem explicadinho isso. O que a gente tem que fazer mesmo é treinar com exercício. E as atividades vão começar nas outras semanas, tal, a ARC e tal. Então acho que vai ficar mais tranquilo. E eu vou tentar deixar para vocês o que? A aula já um pouco mais compactada fora essa, tá? Para vocês pegarem só os tópicos mesmo, e vou abrir o máximo possível das minhas redes, tá? Não as mais particulares, mas fora o Edmodo, tá? Eu vou tentar abrir algum canal de comunicação além do que a gente já vai ter na escola, tá? Para deixar vocês mais confortáveis para vocês perguntarem. Vai ter um dia da semana que a gente vai trocar uma ideia oficialmente, que é meio com um plantão, aí a gente vai entrar, a gente vai trocar uma ideia, eu vou explicar o que vocês estão com dúvida e tal, mas, perante, né, eu acho, como a gente já tinha visto, eu acho que nesse comecinho vai ser tranquilo da gente pegar essas manhas, porque a matéria a gente já viu. Vai ser um pouco mais complicado quando for matéria nova, né, que a gente vai ter que parar, perguntar, então as aulas vão ter uma outra dinâmica, tá? Agora vai ser um pouco mais passada, assim, porque vocês já viram isso, né? O que precisa mais é treinar. E isso a gente vai treinar no decorrer até o fim do mês, certo? Então, recapitulando aqui, na multiplicação e na divisão, eu faço o joguinho de sinal. Lembra do jogo de sinal? Então, é isso. Vamos dar um exemplo, né? Claro, um exemplo é sempre bom, tá? Vamos lá. Espero que não passe no fundo da folha. Vamos lá. Sei lá, 2 vezes 3. Obviamente a gente sabe que isso aqui é 6. Tabuada, hein? Treina tabuada, hein? 2 vezes 3, 6. O que está acontecendo aqui, ó? A conta, tabuada, padrão. Quais são os sinais? Iguais, ó. Positivo ou mais com mais, mais. Lembra? Então vamos fazer algumas contas mais básicas. 7 vezes menos 5, por exemplo. 7 vezes 5, 35. Certo? Mais com menos, menos. Certeza que alguém já falou isso. Lembrei, né? Agora eu vou falar menos 3 vezes menos 8, por exemplo. 3 vezes 8, 24. Menos com menos, mais. Lembra? Eu acho que eu lembro. Vocês também lembram, né? Dá. E a ordem pode ser qualquer um, sei lá. 4, sei lá, menos 4 vezes 5. Pode botar um mais se você quiser. Que a gente já falou que é feio. Você pode fazer o sinal primeiro para não esquecer? Pode, ó. Menos com mais? Menos. 4 vezes 5, 20. Tá? Eu acho que fica tranquilão. Certo? Isso na multiplicação e na divisão. Tá? Eu acho que melhor a gente colocando mais exercícios, né? Então eu vou tentar deixar o menos de exemplo possível na aula, tá? E colocar exemplos no exercício mesmo, tá? Vou colocar alguns exemplos prontos na parte de exercício. Eu vou separar a aula teórica da aula de exercício para não ficar muito pesada, a aula muito longa também, para vocês ficarem vendo, tá? Daí, eu acho que é isso, tá? Posso fazer uma divisão aqui, ó. 20 dividido por menos 4. 20 dividido por 4, 5. Mais com menos, menos, tá? É a mesma coisa. Isso vai se aplicar para as outras operações também, que a gente já tinha visto em sala, como potenciação e radiciação também, né?
Mas isso vai ficar para a próxima aula.